Olá, estudantes, tudo bem? Aqui é a professora Camila e hoje a gente vai começar o assunto Nova Ordem Mundial. Lembrando que para vocês entenderem sobre esse assunto, vocês precisam consultar aulas anteriores sobre a Velha Ordem Mundial com a professora Thaís. Então vamos lá. O que é a Nova Ordem Mundial? Antes de tudo, a gente precisa lembrar o que aconteceu antes, que foi o fim da corrida armamentista em decorrência do fim da Velha Ordem Mundial, daquele mundo bipolar, e aí houve esse arsenal estocado em vários países aliados, em função dessa corrida armamentista. E aí, ao fim dos anos 80, duas novas potências industriais estavam presentes, que eram o Japão e a Alemanha, que ao lado dos Estados Unidos passaram a disputar espaço no mercado internacional. Mas o que vem a ser a nova ordem? Ela é caracterizada, sobretudo, numa multipolarização, que é o surgimento de novos polos de poder assentados na força econômica de determinados países. Vocês vão ver que alguns países vão ter mais predominância sobre os outros. Nela, os novos padrões de poder compreendem a disponibilidade de capital, o avanço tecnológico, a qualificação da mão de obra, o nível de produtividade e índices de competitividade. São aspectos econômicos que vão vir com mais força no atual desenvolvimento desses países sobre os demais. E aí também é uma forte tendência à formação dos blocos econômicos regionais, que vocês vão ver mais para frente de forma mais aprofundada, como a União Europeia, o Mercosul, o NAFTA. Além disso, também está presente nessa atual fase as disparidades do sistema capitalista, que geram cada vez mais desigualdades sociais e discrepâncias econômicas entre aqueles países que são tidos por desenvolvidos, que ficam ao norte, e os subdesenvolvidos que ficam ao sul, como vocês podem ver nesse mapa aqui. Só que lembra que todas essas categorias muito gerais, o nome já diz, são muito genéricas. Então, é muito simplificadora, mas vale a ilustração ao comparar com os antigos países, com aquela antiga categoria do mundo bipolar, entre países de primeiro mundo, que eram os países capitalistas desenvolvidos, países de segundo mundo, que eram os países socialistas, e os países de terceiro mundo, que eram os países capitalistas subdesenvolvidos. Essa divisão passou a não fazer sentido mais, até porque não existiriam mais tais países socialistas, e aí fica como ilustração mesmo para entender uma nova organização mundial, ou seja, uma nova organização geopolítica. Não se é mais países de divisão oriental e ocidental, como foi na Alemanha com o Muro de Berlim, mas países ao norte e ao sul, com essa característica muito presente do viés econômico. E aí, apesar de estar em desuso, algumas bibliografias ainda usam termos tanto da antiga divisão quanto dessa atual, vale para caracterizar enquanto ideologia também, que evidencia quais países são tidos como os mais ricos e quais países são tidos como mais pobres. Então é muito comum que a gente ainda veja mapas assim e vamos continuar vendo até para desconstruir algumas visões e para criticar a partir disso também. Essa atual fase do capitalismo mundial levou à formação de três importantes blocos de desenvolvimento econômico, tecnológico e político, em uma geopolítica conhecida, como eu já disse, como multipolar, ou também pela expressão Nova Ordem Mundial. E é o que eu disse bem no começo, alguns países vão ter mais influência sobre os demais. E aí, esses países formam blocos econômicos que apresentam áreas de influência e se caracterizam pela liderança de um determinado país. E são eles, o bloco americano, o bloco pacífico e o bloco europeu. O bloco americano tem a liderança dos Estados Unidos. Ele mantém influência sobre os demais países do continente americano, mas também sobre o Oriente Médio. Se constitui numa região de interesse estratégico devido à concentração de importantes reservas petrolíferas. E aí temos também o bloco do Pacífico, que tem sob influência o Japão em regiões como o leste e o sudeste da Ásia
integrado pelos países da Oceania também, Austrália e Nova Zelândia, e o destaque desse bloco se dá pelo rápido desenvolvimento industrial e tecnológico apoiado numa agressiva política exportadora, levando a ampliar o comércio internacional, principalmente nos mercados da Europa e dos Estados Unidos. Esse expansionismo fez com que houvesse a transferência de indústrias tradicionais para os tigres asiáticos e os novos tigres asiáticos, que são países de uma economia emergente. Também um assunto que cabe se aprofundar nas aulas posteriores. O objetivo do Japão nesses países era de buscar mão de obra barata e disponibilidade de matérias-primas, até porque o Japão é bem pequeno e carece desses recursos. O Japão também se destaca no comércio mundial nos setores de informática, microeletrônica e automobilístico, por exemplo. Temos também o bloco europeu, que é de influência dos países da União Europeia, principalmente a Alemanha. Ele se estende sobre esse continente, o norte da África e parte do Oriente Médio. A Alemanha se destaca com sua poderosa industrialização, com destaque para o setor automobilístico e químico, cada vez mais ocupando espaço no comércio mundial e nas finanças internacionais. Sua reunificação, lembrando que ela foi dividida durante a Guerra Fria, causou grandes problemas internos por disparidades econômicas, como o agravamento do desemprego, por exemplo, que parte foi mais, entre aspas, desenvolvida que a outra. Nesse contexto, surge a China. A China é um híbrido. Por quê? Porque com a insurgência de uma nova potência, ela traz boas perspectivas graças ao seu contingente populacional e seu promissor mercado consumidor. Além de possuir força militar, que é o domínio da tecnologia nuclear, e um intenso crescimento econômico. Mas por que ela é um híbrido? Porque no plano político ela segue o modelo socialista. E aí tem as características sendo partido único, centralização de decisões, repressão contra dissidentes, mas no plano econômico, vários setores industriais e serviços adotaram práticas capitalistas. Então ela se torna complexa enquanto sua atuação na sociedade, seja com seu próprio povo, com a relação que ela mantém com os outros países do mundo. Ela é uma potência regional por possuir essa força militar e também pelo intenso crescimento econômico, como eu disse, e o grande mercado consumidor. Só que o que tornou ela, enquanto forte insurgência, enquanto uma potência mundial, foi a mão de obra barata, a produção em massa, que consequentemente gerou produtos mais baratos. Quem nunca teve um produto escrito atrás, Made in China, não é mesmo? O investimento do Estado também na infraestrutura foi um grande motor para se tornar quem ela se tornou no cenário mundial. E aí teve investimento em portos, aeroportos, pontes, ferrovias e também investimentos em energia e matérias-primas. Dentro dessa multipolaridade, existem analistas que dizem que vivemos uma ordem mundial unipolar, sobretudo por causa da política desenvolvida pelo George W. Bush após o atentado de 11 de setembro de 2001. Ela é surgida a partir de uma nova fase geopolítica mundial caracterizada pela unipolaridade bélica e militar dos Estados Unidos, de sua política externa, que buscava defender seus interesses econômicos e estratégicos em diferentes regiões do planeta. Com a hegemonia militar e econômica desse país, reafirmada com a invasão do Afeganistão em 2002 para defender, teoricamente, o Kuwait, e a ocupação, sem a aprovação do Conselho de Segurança da ONU, do Iraque em 2003 para tirar Saddam Hussein do poder, que são estratégias geopolíticas conhecidas como doutrina Bush, que consistia em atacar preventivamente países que abrigassem ou apoiassem terroristas. E aí vale a crítica a esse termo preventivamente, ou seja, não necessariamente acontecia-se coisas para que os Estados Unidos estivesse lá. Eles já estavam lá, independente de ataques ou não. E aí, outro termo bem problematizador é o terrorista. Quem são os terroristas? Quem sofre com a atuação
terrorista e quem acaba padecendo em função dessa política contra esses terroristas, né? E apoiado nessa doutrina, Bush afirmava existir o chamado eixo do mal, que é constituído pelos países Afeganistão, Iraque, Irã e Coreia do Norte. Eram países que ofereciam perigo à segurança mundial e norte-americana, segundo essa doutrina. Ainda em diferentes governos, como o do Barack em 2008 e agora o do Trump, principalmente agora no do Trump, que não se apresenta enquanto democrático, percebe-se as divergências com os países que desenvolvem projetos nucleares, como o Irã e a Coreia do Norte. Então, gente, a princípio, essa é uma aula introdutória desse assunto. Serão aprofundadas aulas sobre os blocos econômicos, serão apresentados os blocos econômicos, o seu desenvolvimento, os seus países constituintes, tá bom? E também os conflitos em função dessa nova efervescência geopolítica mundial. E aí fica aberta a questionamentos, a comentários, estamos sempre disponíveis às terças de 5, às vezes 6 até 7h30, 9 horas, tá bom? Vocês podem nos recorrer para tirar quaisquer dúvidas. Um grande abraço e bons estudos.